Televidente, danke para aquele em sintonia, CBA, o programa favorito, Coffee e Notícia. Meneer Manusia, nós temos dois invitados, obviamente. Não mencionei o nome da capa, mas também mencionei disse que trobe, nós temos papo com a senhora Jelena Pukovitskaya, então uma senhora nacionalidade russiana, vivendo na América. É um médico, por um ponto de vista alternativo. Então, nós estamos também com o doutor naturalista, com a Carícia Biliosa Balocha, nome de Kosovo. Também com o WAC, saúde, acercamento de saúde, por um ponto de vista alternativo. O tema televidente, então, não te expliquei, tá? Conviva sem dolor. Na inglês, how to live without pain. Nós não habitamos um mundo como um ser humano televidente para viver com dolor. Então, nós temos direito de viver uma vida sem dolor, sem sentir dolor na nossa corpo. Então, e duas pessoas aqui também explicam nossa hora como por assim dizer, for um quadro de referência de medicina alternativa. Jelena, I may call you Jelena. Yes. Yes, welcome to our studio, CBA. We call this program Coffee e Notícia. Excellent. Excellent. Oh, the Bombini Curaçao. Sim, bom menino Curaçao, danke. It's not the first time you're in Curaçao, I understood? Many times. Many times already. Okay. Once again, welcome to the studio. Okay? You can call me Keith. Carícia Balocha, nós conhecemos outro hobby bom. Bom menino. Bom dia, televidente. Maneira que avisa, a nós vai demonstrar com nós por riba vida sem dolor. Maneira avisa também, nós temos direito de viver uma vida tranquila, doce e sem dolor. Ok, danke. Bom, tá dois expertos televidentes, então não te amigas da palavra mais. Te durará na palavra, who's the one who's going to start? Quem deve começar? Carícia? Yeah. Ok. Explica, Carícia. Sim, dus nós estamos aqui na AWE para explicar tu rende com que é a maneira que nós podemos usar para viver sem dolor. Na primeiro lugar, que é dolor? Dolor é simplesmente ora parte de corpo está inflamado. Então, no momento que a parte de corpo é inflamada, nós estamos descuidados com o nosso corpo. Come malo, dorme malo, usa álcool, cigarrilha, roupa stress, etc. Bota hanya com certa parte de corpo também por causa stress. Então, ora é parte de corpo aqui causa stress, bota hanya e orinanan com eta inflama. Então, ora inflama, bota hanya dolor. O que é dolor? Esse é o que nós estamos explicando. O que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando a nível celular. Então, a célula do corpo, nós estamos dando o que não temos para o corpo mesmo cura-se mesmo. Mita bisa tu rende, como doctor, a mim não cura no rende. Mita duna nang lo que é corpo tem meste, então se não hasi esse aí, é hora é de mês, é corpo tá aí ingrediente não que tem meste, na moda que é por cura-se mesmo. Então, onde é coisa que nós está usa, tá aparato que nós chama Al-Mac. Al-Mach 01. Okay. Nós temos diferentes aparatos, sin embargo, esse aqui é peculiar para sobre a pessoa por bypass com o aparato aqui, então o mês está seguir trata o mês. Para sobre a hora que bem que nós damos demonstração, nós está dando tratamento, sin embargo, hora que bypass, não tem nada. Então, esse aqui sim, hora que bypass, bom mês tem esse que bom, na moda que tur dia, bota trata bom mês, então a condição está aliviar muito mais lié. Ok. Nós lo seguimos em torno da função do aparato, quanto em cada outro, quanto funciona, com esta detecta o órgão não está inflamado, mas let me give, I will call you Jelena. Lina. Lina. Yeah. To introduce yourself,
because already Carisha already explained, and I understood that pain is about lifestyle. Yeah, Result so of many lifestyle. people suffering with pain, but I can tell you that not many people knows about human body. This is very well balanced electromagnetic device which work from 4 to 16 hertz, and a body do not work properly when we do not receive the frequency, magnetic frequency. How we receive the magnetic frequency? We receive them from the earth. From the earth. You know, but unfortunately, we live in a building with metal bar. We have a television, we have a computer in our house, and the most terrible, we have a telephone in our hand. This is bad magnetic frequency, and because of that, that sucks the good magnetic frequency, and a human and animal left without it. You know, like a body fell apart. 1976, Professor Nakagawa from Japan, he wrote a very interesting book called Magnetic Deficiency Syndrome. He wrote about when we do not receive the frequency, our body fall apart. The circulation, bone, and the most important, depression. You know, like people suffering with so many illnesses and don't know why. Our factory, he make absolutely unique devices with traveling pulse magnetic field. It's called PEMF. You know, like these devices help the body to remove the pain. It's very, very important to regenerate the cells. How they work? If the Crisia talk about Almac, how this work? Very easy. Improve the blood circulation, block the nerve receptors, and start working on the cells, inside and around the cells. And because of that, we remove the pain. I remember like one doctor told me, just picture it. This is like a broom swept all the dirt from the cells. Ok. Porque traduzi na televidente local a glabiso of amit yung hasti yung samafa. Boas yung samavat e loto. Si, te espero que se bom se bom mira ku. Muito ajudabo. Muito ajudabo. Biti bagdi niya é senhora Lina, da Yelina, pero biti bagdi niya Lina. Lina explica que nós está recebi sinal magnético for di mundo, for di planeta. Tá algo normal, nós está de natureza. Pero sistema moderno, menino compreender, televisão, aparato não magnético, hoje em dia é device não, mobile não, computer, tá interferir entre magnético também do planeta da nós, ante se também põe que é culpa, também é deficiência, ante bila de stress que nós também hoje em dia também maneira, Carisha explica, por 13 of the 13, hopi biar na parte não de culpa, é 13 inflamação, dolor. Lina explica também de professor japonês, que também escreveu book muito interessante em torno do fenômeno aqui. Então, no acercamento tá, via de aparato, que se explica de jeito, com depois de consulta, se canang, bota bem casca aparato, ante aparato, tá trariba sistema magnético, ante aparato sa exatamente conhega na órgão na corpo que MC atender com ele. Mas ele bom? Sim, dus o aparato, lo que você põe caminho da botindolo. Ok. Então, ora você põe caminho da botindolo, mas bisa ta inflamação. Que que sucede é que manda uma frequência direct na célula que está inflamada. Então, enang eta trek e sangue trece enang. Então, ora trek e sangue. Circulação de sangue. Circulação de sangue plus circulação. Blood circulation. Linfático também. Explica-se linfático? Sim, porque de nos corpo, nós temos canal também, que tem líquido branco que passa do DJ. Então, esse líquido que está cana rond nos corpo, saca toxina. Me que compreender a palavra linfático? Linfático, sim. Dus o líquido branco se chama linfa. Ah, ok, linfático. Compreender? Líquido eta. Então, eta passa, eta piquitur toxina, saca fora do corpo. Ok. Dus todos é circulação não é aparato traribaje, também ribe parte nervioso, ribe parte de nervio não. Então, eta relaxa o nervio não,
Esta carga e sangre trece caminda e inflamación ta. Anto ore sangre bin inang, e sangre ta bin cultura nutriente nang vitamina, mineral, etc. Kuting meste, anto ore e curpa ta cura sumis. Okay. Like I Lina? always say, ask the people, did you charge your cell phone? They say yes. I say, what about your body? You forgot this is not only you can put the food in the body, you have to recharge your body. You know, like on your island is amazing. You have a lot of spaces with energy on the ground, from the ground. You know, energetic like spaces when the people can get the energy. Why you do not use it? You know, like I personally know the spaces, and I go there, and I just feel the energy from the earth. Use it. Okay. Si, por ejemplo, Okay. canapia bau, ta algo que nos nota hasi mas. Antes en anda canapia bau hopi. Anto ora bo canapia bau conecta com mama terra, anda bisa ground, bota hanya e força eletromagnético di mama terra de mo curpa. Anto esse está hopi importante. Que com nanga descobri essa aqui. Tava tem astronaut que abaida em espaço para 1 hora e 48 minutos. Ora ela bem back malu. E tava hincha, e tava sentir dolor, etc. Ante o Russiano na abaixo essa investigação de com. Ela vai com comida, ela vai com tudo coisa que te meste. Sin embargo, ela bem back malu. Anto é hora e na vai investigar. Anto na bem cai arriba, com o motivo que ela quita baife mama terra rato, ela cai deficiência na força eletromagnético de mama terra. Anto nang abing kumisa try aparato nang pa ture astronaut nang bay den espacio kunang anto waki ture nave nang tiasta un camber. Kamin de astronaut nang pod renta anto carga na mes ku e força eletromagnético via di aparato nang. Anto nang bin back nang ta okay. Anto nang na decidi okay. Nos tambe do di ku nos nota canapia bau mas. Nos tibi sapato ku zol di plastic. Anto e força nota passa do de zolei, hope de nós takai deficiência na e força eletromagnético de mama terra. Lina? Yes, I heard what she says, and you know, I'm so proud I start to understand Papiamento. Yeah, she was talking about a space pilot who go to the space. Yes. Yeah, this is very, very important. But And you know, like by I don't walking want to. barefoot also. Oh yeah, I don't want to talk about the push attention of people. Oh, you know, like you have to get the devices or something like that. You know, right now, everywhere for many, many years already, the doctors do the clinical trial and study how the magnetic can help. I remember like 35, 40 years ago, they used the magnetic devices to cure the bones. And it's very interesting. The bones cure without even bone belt, and 3 times faster when they use magnetic devices. You know, right now, for the last couple of years, the big study about transcranial magnetic stimulation. The transcranial magnetic stimulation cured Parkinson's disease, dementia, what we have a lot right now. How do you call it? Transcranial? Transcranial magnetic stimulation, the special magnetic stimulation cures Parkinson? for the brain, cure Parkinson, cure dementia, used for autistic children, you know, Also. migraine headache, and depression. You know, like I have a woman, she bought the device, special device. It's called Almac 3 or Diamac. She bought the device in California. 3 weeks later, she called me and she says, "Now you're part of my family." I say, "What I did?" She says, "My son, always sitting with his head down and not talking. Right now, he wake up every morning, run and put the device on his head, and he never talk. Right now, he only pointed on something. And right now, he pointed and named the items. I'm so proud." And he looked much happy. This is very, very important. You know, like I have a guy with dementia. You know, he was 90 years old. You know, big guy. He was on sport for many years, and it was very upsetting to see how he's sitting and
to not remember anything. You know, 3 days after I used the device at him, I just try. He told me, you know, like I like when you come in to see me. Can you send me some girls when you leave? And the fifth day, he told me everything about himself, where he live, where he work. You know, we were so surprised. And right now, this is my friend's father. And he called me and he says, it's amazing. My father is okay. And this is very important because for us, for very upsetting to see parents when they start to forget something. Okay. I will go back to Caricia. Caricia, ela menciona algum terminologia de Bosan Fac, como te prefere abo mencionar no papiamento, onde explica a relação entre acercamento e maleza de Parkinson, a papia de demência, a papia de autismo. Vamos explicar se no papiamento demonstram terminologia? Sim, dus ela papia de transcranial, cranial é parte que de boca besta. Sim. Então, de mês é frequência que passa dor de crânio, depois é transcranial. Então, ela chega na célula do cérebro. Então, começa a Parkinson, com demência, com stroke, com migraine, tu autismo, tu tem de haver com o cérebro. Então, dordi esse ora usa o aparato ribe cérebro, bota direita e condiciona e. Mi tem aqui no corso mês, mi tem minha tata. Mi tata tem Parkinson. Su mão não estava tembla terrível, empora come, empora bebe, empora assim nada. Eu não sei como se tratar com o aparato. Aqui na minha tem que ver quanto paciente nós temos desse. Mas nós tratamos durante 6 lunas com o aparato, manhã 2 horas, à tarde 2 horas. Dordi que está dormir, e não por cana, me por assim sei. Pero hope paciente, passou depois 6 lunas, tratamento todo dia. Manhã e à tarde, sua mão está de tembla, glória a Deus. Depois de 6 lunas? Depois de 6 lunas de tratamento. Que aparato? Que aparato. Que se está roupa largo. Outro aparato também, minha tata estava a tia. Tia é também leu. Que tia? É também leu. Também leu. Dus é também leu, 2 para 3 vezes para cima, minha tata também leu. Eu não sei como se trata que outro aparato também, esse dura nos 3 lunas, então e não vai ler de tanto mais. Se vai ler mesmo, ora é que papi cuba coisa emoção, e llena com emoção, e te volve vai. Pero então vai ler de tanto mais. Então, é aparato não te ajuda. Gente que tem pressão alta, bota poner em seu schouder, e te ba a pressão para ponto. Por exemplo, ayer nós tínhamos cliente 30, sua pressão estava a 87, riba 1. Nós tratamos que aparato, ora ela acaba e pressão abana 52, riba 93. Então, esta funciona. Que tem prova de prática, com acercamento aqui, para meio de aparato não, diferente aparato. Diferente tem. Então não te ajuda? Não te ajuda, seguro. Bosan abini com... folder não. De aparato não? Sim. Que nós vamos mostrar? Ok. Lá nós assim aqui, I think I will, nós estamos que nós põe prometo que nós mostra o aparato não, que nós põe commercial break, agora nós por selectar o aparato não, que nós põe câmera, focus não, então nós põe mira e aparato não, que nós dá papel over the jail. Ok, tá bom. No momento que me ensinar que nós vai commercial break, nós também commercial break, pero está possível ainda? Sim? Ok. We are going for a commercial break. Televidente, nós estamos para um espaço comercial, nós temos uma conversação muito interessante com 2 pessoas do mundo medicinal, alternativa, e não trata de explicar-nos com, por meio de aparato que manda sinal magnético, que detecta o órgão de nosso corpo, começa de tratamento, e com esta cura, diferente aparato antigo via do sistema aqui, de eletromagnético, ante ajuda com Parkinson, demência, ou autismo, então
nós vamos par de aparato. Depois break comercial, nós também não vai no caminho. Quero conosco, demba por programa favorito, Coffee, do Notícia.